Meu marido convidou a ex para morar conosco sem me perguntar. Eu não aceitei muito bem a situação, e ele me disse que eu poderia ir embora se tivesse um problema. Eu sou casada com Jacob há quase 2 anos, mas acho que podemos estar caminhando para o divórcio por algo que aconteceu há 3 dias, então, alguns dias atrás. Meu marido trouxe para casa um colega dele do colégio que por acaso era uma mulher, e essa mulher, Alison, era amiga dele no ensino médio. Ele a trouxe para casa por volta da noite, então imaginei que eles apenas se encontraram no shopping onde Jacob tinha estado e ele a levou para jantar ou algo assim. Eu a recebi em casa e a tratei como trataria qualquer outro convidado, mas durante o jantar eu pude perceber que havia algo estranho nessa pessoa. A maneira como ela estava falando com Jacob me fez sentir como se eles tivessem uma coisa no ensino médio e no final da noite eu só a queria fora da minha casa. Honestamente. Porque ela estava me deixando desconfortável com todas as suas piadas internas com meu marido e a maneira como ela se aconchegava nele ou tentava tocá-lo a cada 2 segundos. Parecia que ela apenas encontraria desculpas para tocá-lo no braço ou na mão e ela ria muito de todas as suas piadas, mesmo as que não eram muito engraçadas. Então acho que as pessoas podem dizer porque eu não estava confortável com essa mulher. Depois que a sobremesa foi servida, imaginei que ela iria embora logo. Tentei ser o mais agradável possível, apesar de quão desconfortável eu estava, mas 2 horas se passaram e por volta das 10, quando ela ainda não tinha ido embora. Puxei Jacob para um canto e perguntei a ele o que diabos estava acontecendo porque isso era estranho, já que ela não estava indo embora. E foi somente quando perguntei diretamente a Jacob que ele me disse que realmente a tinha convidado para passar algumas noites na nossa casa porque ela tinha sido despejada. E ela iria ficar lá até que encontrasse outro apartamento para onde pudesse se mudar. Ele também me disse que ela não o tinha encontrado no shopping como eu acreditava, mas que, na verdade, eles se reconectaram nas redes sociais e estavam conversando online por semanas antes disso. Que foi como ele descobriu que ela estava procurando um lugar para morar e se ofereceu para deixá-la morar conosco por enquanto. Eu obviamente fiquei irritada e perguntei o porquê que ele não tinha me consultado antes de se oferecer para deixá-la se mudar para a nossa casa. Eu também disse a ele que não me sentia confortável com a ideia dela aqui, porque ela me fez sentir desconfortável durante a noite com seu comportamento estranho perto de Jacob. Ele tentou minimizar e me disse que eu estava apenas sendo louca, que ele estava apenas ajudando uma amiga necessitada. Mas eu disse a ele que queria que ela fosse embora e que não iria tolerar isso. Insisti que ele falasse com ela e a mandasse embora, mas ele me disse que já havia prometido a ela e ele não poderia partir o coração dela dessa forma. Aparentemente todas as coisas dela já estavam no carro e ela tinha se mudado do apartamento hoje mesmo. E ele a ajudou a se mudar e ele não podia simplesmente dizer a ela que isso não iria acontecer. Ele estava agindo de forma muito estranha e esquisita, então eu pedi para ele ser honesto comigo e me dizer quem era essa Alison, e como eu suspeitei, ela era sua ex-namorada. Eles ficaram juntos apenas no último ano e se separaram por conta da faculdade. Depois de saber disso, eu meio que surtei com ele porque a última coisa que eu queria era que uma ex dele morasse conosco, especialmente quando ela estava se jogando em cima dele. Ele me prometeu que os dois já tinham acabado há muito tempo. Mas isso não fez nada sobre minha insegurança. Eu disse a ele que queria ir para algum lugar e queria que ela saísse imediatamente. Eu realmente fiquei muito chateada. Eu esperava que ele me levasse a sério, mas em vez disso, ele se virou e me disse que não iria expulsá-la e se eu tivesse um problema com Alison morando conosco então eu que deveria ir embora em vez disso. Ele me disse que estava apenas tentando ajudar uma amiga e se eu fosse tão insegura que nem conseguisse lidar com isso então eu era o problema aqui e eu deveria ir. Depois de dizer isso ele saiu da sala e me deixou sozinha no quarto. Juro que eu vi vermelho. Como meu marido escolheu sua ex de anos atrás em vez de mim? Sua esposa? Há anos. Nós estávamos em um relacionamento há quase 5 anos. Então como ele achou razoável aquela perua ser mais importante que eu? Eu fiquei tão chocada depois que ele me disse para ir embora que não tive nada a dizer por alguns segundos. Quando voltei para a sala de estar, vi que ele estava sentado no sofá ao lado de Alison, e eles estavam rindo de uma sitcom que estava passando na TV. Alison ainda teve a audácia de me dizer para sentar ao lado deles, então ela se afastou para ficar bem perto de Jacob e eu teria que sentar ao lado dela enquanto a arrombada se aconchegava no lado do tribufu. Algo em mim estalou depois que ela disse isso. Eu saí e voltei para o quarto, coloquei algumas das minhas coisas em uma bolsa e fui para a sala de estar. Eu nem me importei que Alison estivesse ali. Eu disse a Jacob que ele poderia expulsá-la imediatamente e poderíamos conversar sobre isso ou eu estaria saindo.
Ele não disse nada e apenas fez uma careta e escolheu olhar para o outro lado enquanto Alison se levantou e começou a falar comigo com uma voz falsa e doce e me disse que ela não pretendia causar problemas, que ela era apenas uma velha amiga e que era assim que seria. E então ela se virou e perguntou a Jacob: "Certo, Jake?" Eu apenas suspirei e saí de casa. Eu bati a porta mais alto que pude e Jacob nem sequer me seguiu ou tentou me impedir. E claro que Alison também não, porque isso era obviamente o que ela queria o tempo todo. Foi um pouco assustador, mas quando saí da porta decidi ficar e verificar o que aconteceria dentro da sala de estar quando eu fosse embora. Sei que parece loucura, mas eu realmente senti no meu íntimo que isso era algo que eu tinha que fazer e, para minha sorte, eu fiz porque eu podia espiar através das cortinas, que sempre ficavam meio abertas por costume, e eu vi que assim que eu saí Alison e Jacob sentaram-se lado a lado, eu não conseguia ouvir. Mas eles estavam tendo alguma conversa que era definitivamente sobre mim. Jacob parecia chateado e depois de um tempo, para meu choque, Jacob deitou-se e descansou a cabeça no colo de Alison, onde ela acariciou seu cabelo. Fiquei furioso quando vi isso e no calor do momento decidi pegar meu telefone e tirar uma foto dos dois naquela posição. Eles não podiam me ver, mas eu podia vê-los e me certifiquei de que conseguiria um ângulo onde os rostos de ambos ficariam visíveis na foto. Quando terminei de tirar a foto, decidi que não precisava mais ficar por ali e caminhei até a casa de uma amiga. Eu até poderia ter pegado meu carro, mas eu definitivamente não estava com condições de dirigir. E eu pensei que andar seria bom para mim, porque eu sentia que estava prestes a arrancar a cabeça de alguém. Senti que tinha que fazer algo para me vingar de Jacob pelo que ele estava fazendo comigo, então antes de bater na porta da minha amiga, decidi ficar online e postar as fotos que tirei com uma legenda que dizia apenas traidor e nada mais. Depois que terminei de postar, bati na porta da minha amiga e ela me deixou entrar. Ela tinha acabado de verificar suas redes sociais e me perguntou sobre o que diabos era minha postagem. Assim que me viu, assim que entrei na sala de estar, expliquei a história para ela. Uma vez eu estava sentado no sofá e ela me disse que eu tinha ido um pouco longe demais ao lidar com isso porque os comentários já estavam cheios de ódio contra Alison e Jacob, que na minha opinião mereciam. Ela me disse que embora ela concordasse que Jacob precisasse ser repreendido, postar uma foto pessoal deles que fosse tão íntima provavelmente não era a melhor maneira de lidar com a situação e eu também poderia ter problemas legais. Eu a ouvi e isso realmente fez muito sentido o que ela estava dizendo, então decidi ir em frente e excluir a imagem da minha conta, mas mesmo depois de remover a postagem, várias pessoas continuaram a me enviar mensagens de texto para colocá-la de volta porque achavam que era exatamente isso que Jacob merecia. Fiquei tocada que tantas pessoas estivessem do meu lado, mas recebi uma dura verificação da realidade quando minha amiga me disse que eles realmente não se importavam com meu casamento ou meu relacionamento com Jacob, mas eles só se importavam com as fofocas que eles iriam tirar disso. Então eu precisava sair do drama e ignorar as pessoas que estavam me mandando mensagens porque elas só se importavam com todo o drama, não com meu bem-estar emocional. Ela estava certa, então decidi desligar meu telefone por um tempo e fazer algo para me distrair. Já era bem tarde da noite quando apareci na casa da minha amiga, então depois de um tempo eu simplesmente fui dormir. Quando acordei na manhã seguinte, minha amiga me disse que Jacob estava me esperando lá fora. Ele apareceu apenas alguns minutos antes de eu acordar e mesmo que minha amiga tivesse tentado mandá-lo de volta para casa, ele se recusou a sair sem me ver primeiro. Eu pensei que ele estava aqui para se desculpar e eu já estava preparada para comer ele vivo e rejeitar seu pedido de desculpas, porque eu não estava me sentindo particularmente indulgente no momento, mas quando eu saí para a sala de estar pronto com meu discurso, eu fiquei em choque quando as primeiras palavras que saíram da boca de Jacob foram: Me desculpa, mas você é maluca? No que diabos você estava pensando? Eu sabia que ele devia estar chateado com minha postagem na noite anterior, mas ele parecia mais do que chateado, ele parecia histérico e muito raivoso. Tudo finalmente fez sentido quando ele me disse que alguém tinha enviado aquela foto para seus pais e agora eles estavam se recusando a falar com ele. O que era ruim para ele porque ele estava planejando largar o emprego e começar seu próprio negócio, e ele precisava do dinheiro de seu pai para isso. Ele me disse que eles nem mesmo lhe deram uma explicação sobre o motivo de terem bloqueado ele. Mas ele sabia que minha postagem tinha tudo a ver com isso porque aconteceu somente depois que eu postei aquela foto dele com Alison. E agora ele queria que eu falasse com seus pais e dissesse a eles que era apenas uma brincadeira ou algo assim para fazê-los falar com ele novamente porque ele não ia.
Deixar meu erro estúpido bagunçar o futuro dele. Eu, como a tola que eu era, provavelmente teria me desculpado com ele se ele não tivesse exigido que eu falasse com os pais. Eu ainda estava cheia de ódio com o que ele fez na noite anterior, e eu não achei que ele estivesse em posição de fazer exigências como essa e realmente me irritou quão arrogante ele estava agindo. Então eu disse a ele que ele merecia isso porque ele estava me traindo. Ele me respondeu que a porra da Alison era literalmente nada mais que apenas uma amiga e eu estava lendo muito sobre isso. Então ele me acusou de ser insegura, ciumenta e tóxica, por não querer uma ex-vagabunda dele na minha casa. E até me disse que depois que eu fui embora a Alison estava o confortando, e é por isso que ele descansou a cabeça no colo dela e foi isso. Eles não fizeram nada juntos depois que eu fui embora porque isso simplesmente não é ele. Eu disse a ele que não confiava nele e não acreditava em uma única palavra que saía de sua boca. Eu disse a ele que ele precisava ir embora porque eu não tinha interesse em continuar com essa discussão e desperdiçar meu dia, no que me diz respeito. Ele provavelmente estava emocionalmente envolvido, no mínimo, com Alison, e eu não conseguia aceitar isso. Eu vi com meus próprios olhos e não havia mais como esconder. Mesmo que eu ignorasse o fato de que ele havia descansado a cabeça no colo dela e de alguma forma tirado aquela imagem da minha cabeça, eu não seria capaz de esquecer que ele havia escolhido deixá-la ficar conosco. Mesmo depois que eu disse a ele que estava desconfortável com essa ideia e até mesmo dei a ele a chance de repensar suas ações, e ele escolheu Alison. Não estava bem com isso e não acho que qualquer outra mulher na minha posição poderia ter ficado bem com algo assim. Eu fui até gentil com ele. Disse a ele para ir embora e ele foi, mas não antes de me dizer que isso não tinha acabado, o que soou como uma ameaça e eu acho que era. Mas até agora ele não fez nada além de me enviar mensagens de texto me dizendo para falar com seus pais e consertar isso. Minha amiga acha que eu deveria falar com os pais dele e fazer algo sobre a situação que ele mesmo se inseriu porque por mais que ele tenha feito isso comigo, eu não deveria ter postado aquela foto deles, mesmo que eu quisesse expô-los pelo que eles estavam fazendo, eu deveria ter feito uma postagem, como estou fazendo aqui, mas postei uma foto para ela e pareceu uma invasão de privacidade deles, uma foto deles em minha casa, e eu sinto que ela está certa sobre isso. Mas honestamente não posso simplesmente esquecer o que Jacob fez comigo. Tenho certeza de que Alison ainda está morando com ele e meu sangue ferve quando penso nos dois naquela casa, minha casa. Eu sinto como se devesse fazer alguma coisa a mais. Eu realmente não acho que ele mereça minha simpatia, independentemente do fato de eu ter postado uma foto dele, do meu marido com a cabeça no colo da ex-namorada dele do ensino médio. Atualização 1. Ei, então decidi não falar com meus sogros e fazer nada sobre isso porque, como eu disse na minha postagem original, realmente não acho que meu marido mereça que algo de bom aconteça com ele agora. Se ele quiser que a situação seja resolvida, ele mesmo terá que fazer algo a respeito, porque ele mesmo cavou esse buraco. E eu sinceramente não devo ir correndo até os pais dele pedindo que o perdoe quando eu mesma não o fiz. Já fazem 4 dias que postei e 5 dias desde que ele trouxe Alison para casa. Tenho quase certeza que ela ainda está morando com ele porque criei uma conta falsa para persegui-la e descobri que todas seus stories recentes que ela carregou têm um fundo muito familiar. Todas essas fotos foram clicadas dentro e ao redor da minha casa, então eu sei que ela ainda está lá. Não consigo imaginar a audácia que Jacob tem de ainda deixar Alison morar na nossa casa mesmo depois de tudo que aconteceu. Mas, para ser justa, tudo que poderia dar errado já deu errado. Então ele pode muito bem ficar com ela porque agora eu acho que estamos no ponto sem volta. Não consigo me imaginar voltando para ele. E ele provavelmente nem vai tentar. Até agora ele só tem me mandado mensagem tentando me convencer a falar com os pais dele e eu tenho ignorado todas elas. Ainda não consegui bloqueá-lo, mas farei isso em breve, assim que estiver pronta para cortá-lo completamente da minha vida. Ainda não cheguei a esse ponto porque estamos juntos há muito tempo e isso é muito difícil para mim. Eu estava com raiva no meu post original, mas agora que toda a raiva se foi, tudo que sinto é coração partido porque este é o fim do meu casamento e eu sei disso. O engraçado é que eu nunca pude ver isso chegando. Muitos de vocês me perguntaram se havia algum sinal de que ele estava entediado, ou querendo ficar com outra pessoa, e para ser honesta, nunca vi nenhum sinal. Em nenhum momento eu pensei que ele não queria ficar comigo, sua traição era algo que eu nunca imaginei nem nos meus piores pesadelos. Era literalmente tão improvável que ele e eu estávamos apaixonados há anos. Eu realmente nunca poderia ter previsto isso, então dizer que estou arrasada não seria o suficiente para explicar como realmente me sinto sobre o fim do meu casamento.
principalmente desse jeito. Meus amigos me apoiaram muito, assim como meus pais, e sou grata por isso. Só espero conseguir me manter forte durante o divórcio, que por acaso já pedi. Faz um dia desde então e devo dizer que não me sinto tão aliviada e confiante quanto pensei que me sentiria. Tudo o que sinto é estresse e preocupação com o que vai acontecer. Ainda estou morando com minha amiga e estou trabalhando em casa porque não tenho energia para sair agora. Atualização 2. Jacob foi notificado com os papéis do divórcio e hoje ele me ligou para perguntar se eu estava falando sério. Eu disse que sim, então ele gritou tão alto no telefone que eu tive que afastar ele do meu ouvido. Aquele merda me disse que eu estava indo longe demais e tentou me convencer de que não havia nada acontecendo entre ele e Alison. Eu quis rir de tanto ódio, porque aquele homem era inacreditável. Eu perguntei se ele ainda a deixaria morar em nossa casa, ele hesitou um pouco, mas então confessou que de fato estava morando com Alison desde que eu fui embora. Ele me disse que ela tinha sido seu apoio emocional. Aparentemente, depois que eu saí furioso, não pude deixar de rir quando ele disse isso, apontei a ironia e o que ele estava dizendo. Porque se não fosse por Alison e sua estranha amizade, ele provavelmente nunca teria precisado de nenhum apoio emocional em primeiro lugar. E ele teve a audácia de ficar chateado quando eu disse isso, e me disse que Alison sempre falou muito bem de mim. Então foi decepcionante para ele me ouvir tratá-la como uma competição em vez de uma amiga. Como se eu fosse competir por um pedaço de lixo. Eu disse a ele que não me importava com o que Alison pensava sobre mim. Na verdade, nada disso era sobre Alison, era sobre ele e nosso relacionamento. Eu disse a ele que estava me divorciando dele, não de Alison. Ele foi quem me decepcionou. Eu não poderia me importar menos com aquela mulher. Era ele quem era meu marido e ele não conseguiu corresponder a essas expectativas. Eu esperava a lealdade dele e esperava que ele priorizasse meus sentimentos e nosso casamento em vez de uma amizade com sua ex-namorada do colégio. Ele me disse que eu estava sendo injusta e irracional. Ele me disse que Alison era literalmente nada além de uma amiga mais uma vez. Como se isso fosse mudar alguma coisa, ele então me perguntou o que eu faria se estivesse na mesma posição que ele, onde um amigo do sexo oposto precisasse da minha ajuda. Eu disse a ele sinceramente que eu teria tentado ajudar da melhor forma possível. Mas se meu marido se sentisse desconfortável, eu não hesitaria em escolher meu casamento em vez da minha amizade. Para mim meu casamento era a maior prioridade e ele me mostrou que não era a mesma coisa para ele. Eu preferiria estar com alguém com quem eu estivesse na mesma página. Especialmente sobre coisas importantes como essa, ele começou a parecer realmente exasperado e me disse que eu estava ficando muito emotiva sobre essas coisas e que eu precisava aprender a lidar com meus sentimentos como um adulto, em vez de ser um bebê chorando e depois sair furioso sem nem mesmo discutir, só porque as coisas não estavam indo do meu jeito. Ele tentou me dar um sermão sobre como a vida não é justa e blá blá blá, mas eu não estava interessada em ouvir isso, então desliguei a ligação. Eu estava prestes a bloqueá-lo quando ele me enviou uma mensagem dizendo que eu estava sendo imatura e que eu realmente não era a vítima aqui. Se alguma coisa ele era a vítima porque graças à minha decisão irracional de postar aquela foto, os pais dele não estavam mais falando com ele e ele teve que colocar sua ideia de negócio em espera. Ele me disse que esperava um pedido de desculpas, no mínimo, de mim. Mas ele nem tinha recebido isso e em vez disso, eu enviei a ele os papéis do divórcio só para fazê-lo se sentir mal por ajudar um amigo. Então eu mandei uma mensagem de volta imediatamente e disse a ele que realmente sentia muito por postar aquela foto e então eu disse que para ficar quites eu apenas postaria uma foto minha com meus amigos homens onde eu estou sendo inapropriadamente próxima com eles. Talvez isso o ajude a ver as coisas como eu vejo e então eu o bloqueei. Atualização 3. Bem, estamos no meio de negociações de acordo agora, ainda falta um tempo para o divórcio ser finalizado. Mas ontem recebi uma mensagem de texto de Alison dizendo que ela estava realmente arrependida porque acidentalmente acabou dormindo com Jacob. Ela alegou que ele estava passando por um momento muito difícil com o divórcio e tudo, então ela estava tentando confortá-lo e simplesmente aconteceu. É claro que eu não comprei nada disso e eu sabia que ela estava dizendo isso só para esfregar na minha cara. Não havia como eles fazerem isso pela primeira vez depois de viverem juntos por mais de 3 semanas. Mas eu não me importava porque eu estava me livrando dele e era ela quem ficaria presa com ele. Ela poderia ficar com aquela puta, eu realmente não o queria mais e de qualquer maneira, eu tenho certeza de que quem trai uma vez vai trair de novo sem pensar 2 vezes. E ele me traiu sua parceira e esposa há anos, então Alison tem que ser muito delirante para acreditar que ele não iria traí-la em algum momento, mas tanto faz.
Não é mais da minha conta, aquela coisa não é mais problema meu.